Aqui não, tá? Ele não se aguentou e veio aqui pessoalmente. Um minuto. Uma das coisas mais traumáticas que a República Federativa do Brasil assistiu foi o rasgar de uma súmula de um tribunal superior pelo Supremo Tribunal de Justiça, pelo Supremo Tribunal Federal da República. O contribuinte, homenageando a coisa julgada, o contribuinte tendo certeza da legítima confiança dos atos que são propugnados na instituição, deixou de pagar a COFINS com base numa lei, e aqui nessa mesa foi dito que a cobrança das imputações seria feita a partir da edição da decisão do Supremo, mas o Supremo julgou a matéria com efeitos ex tunc, retroagindo no tempo, aonde todo o cenário social dizia que, com tranquilidade, nós não devemos essa contribuição. Isso é um absurdo. Isso na história da República e de todas as repúblicas, nunca um Tribunal Superior rasgou um documento de uma sessão que 10 homens e mulheres fizeram em prol da sociedade. Muito obrigado, professora. Desculpe, mas esse assunto me emociona muito, viu? Posso fazer uma observação? Um minuto, que agora... Primeiro, desde a ADC número 1, o Supremo já tinha dito que lei complementar e lei ordinária não tinha hierarquia. Segundo, o parecer ele só se aplica quando o contribuinte tem uma coisa julgada individual, porque... Né, então, são duas discussões distintas. A questão da COFINS e sociedades civis, já lá na DC1, antes, né, o Supremo já disse, gente, essa história de que lei complementar e lei ordinária, princípio da hierarquia, não cola. Então, principalmente as sociedades de advogados poderiam ter ficado mais espertos. De toda forma, teve um parcelamento. Desculpa, Cláudia, mas doutora Cláudia, na ADC1 foi falado isso não. Na ADC1 foi falado isso. Isso foi o óbvio interdicto do ministro Moreira Alves. E por outro lado, o que o STJ analisou também foi outro aspecto. Mas, de toda forma, é o seguinte, se você tem uma decisão individual com trânsito em julgado, você não precisa recolher. E não vai recolher enquanto o Supremo não vier e mudar o substrato, a ordem jurídica. Ou, se não houver doutora Cláudia. Doutor Peroba, um segundo aí para dizer... Um segundo, só para a questão da coisa julgada. Mais ou menos o mesmo conceito que eu estabeleci para examinar outra questão em relação à coisa julgada, eu acho que foi feito a mesma coisa. Não se analisou simplesmente o caso da contribuição social ali, se analisou uma situação jurídica em que um tributo, uma parte obtém uma coisa julgada, o tributo depois é examinado pelo Supremo Tribunal Federal, e foram mencionados inclusive aspectos práticos em relação à alteração do tributo. Simplesmente se fala de alteração de prazo de recolhimento, base de cálculo, etc. Então qualquer situação em que um contribuinte obteve coisa julgada, que depois o Supremo Tribunal Federal, por qualquer decisão, julgue constitucional a lei, se depois existe uma relação continuativa e objeto da ação, como também colocou a Karen, tem essas características, a coisa julgada vai ser preservada. Só especificamente em relação ao conflito do parecer e do precedente do STJ. Como o STJ passou por esses elementos do fato novo, do novo cenário jurídico, ele examinou essa questão. O que o parecer fala, se tiver um novo cenário jurídico, talvez você tenha que aplicar o parecer. Mas o STJ passou pelo fato jurídico, ele examinou o fato jurídico e disse que naquele caso, mesmo examinando o novo cenário, se aplicava a coisa julgada. Aí com isso, utilizando a palavra vinculação que vocês estão usando, eu estava utilizando mais a reprodução, eu entendo que o Conselho tem que aplicar com essa característica. Doutor Leonardo Couto Souza, doutora Cláudia, a senhora foi cortada agora a palavra. Doutor Leonardo. Agora eu vou usar o poder aqui por causa do horário, né? Toma cuidado com o que é perguntar. Pode autuar com o contribuinte tendo uma coisa julgada. Toma cuidado, porque, a princípio, quem entra aqui, houve dizendo que pode, uma violação flagrante é um dispositivo constitucional. Não é bem assim, né? Tem que ver caso a caso. Né? O que especificamente em relação a essa situação, nós estamos discutindo a contribuição social, porque ela hoje é, dentro do CARF, o caso em que essa situação mais se faz presente. Por isso que nós falamos da contribuição social, ainda que o parecer seja de forma mais genérica. Mas então, em relação àquilo que nós conhecemos, o que acontece? A pergunta que se faz é, nós somos vinculados hoje ao acórdão do Supremo por um dispositivo regimental? Se hoje, se você remover
do regimento do CARF, o dispositivo que obriga os conselheiros a seguirem os acordos proferidos pelo STJ de recurso coletivo, se retirar isso, ainda assim a obediência teria que ser, a obediência ao acórdão teria que ser feita, o CARF estaria vinculado, porque se entender que é o regimento que vincula a obediência ao acórdão do STJ, nesse caso eu tenho algumas dúvidas sobre por que o regimento deveria prevalecer sobre um parecer que foi assinado pelo ministro de Estado da Fazenda, até porque é a mesma autoridade e ele está dizendo que numa situação colocada ali naquele parecer, o órgão jurídico do Ministério da Fazenda entende que deva ser aplicada aquela regra, que tem uma base técnica muito grande, sim. Então, eu hoje sou vencido na minha turma, ainda que não solitária, a votação como é que se diz ali, é disputada na base da maioria, em relação à obediência ao parecer, da forma como foi colocado ali. E ouvi de vários colegas, vários conselheiros, inclusive dos contribuintes, dizendo que tecnicamente o parecer está muito bom. Ele não é alvo de crítica nessa questão. O problema maior, e aí sim eu não teria uma resposta segura a dar hoje, é como colocá-lo diante da situação da obediência que deve existir por força de um dispositivo regimental ao acórdão do STJ, que tenho curiosidade aqui, quando eu vi aquele acórdão pela primeira vez, quase que eu caí numa armadilha. Eu olhei aqui e falei, que diabo é isso? O STJ está dizendo que não se aplica aqui o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que coisa é essa? É claro que não tem nada a ver, até porque o acordo do STJ trata uma questão inerente à sua atribuição, com a questão da natureza processual, que é o alcance da coisa julgada, não tem nada a ver com o aspecto constitucional aí, né? E nesse aspecto ele está, vamos dizer assim, independentemente da questão meritória, ele está dentro daquilo que se podia imaginar e ele está... Não há nenhuma crítica quanto à questão de mérito conteúdo do acordo do STJ, mas o que eu não tenho ainda uma resposta é se a obediência a esse acordo se deve a um dispositivo regimental, tenho dúvidas se nessa linha o parecer, por ser assinado pela mesma autoridade que se manifestou especificamente quanto a um ponto, se não deveria prevalecer sobre o acordo a partir do momento que você, eventualmente, tirar de dentro do regimento o dispositivo que obriga a essa obediência. Obrigada. Doutor Aloysio, suas últimas considerações em 30 segundos. Esse painel é uma amostra do que é participar de um órgão colegiado, né? Ter a humildade de ouvir as considerações contrárias e saber se posicionar de maneira respeitosa em relação aos pares que lá estão e que aqui estão também. Agora, as considerações finais do doutor Leonardo, eu apenas deixo uma dúvida aqui, aproveitando o que ele disse, quanto à vinculação de pareceres assinados pelo ministro da Fazenda, quando essa vinculação se estenderia para toda a administração pública da União. Pessoalmente, eu questiono, eu acho que os órgãos judicantes, eles não estão vinculados assim imediatamente a esses pareceres, né? Então, na minha apreciação das questões postas no Conselho, eu sempre tenho em mente esse outro lado, né, que, a meu ver, vincula a Receita Federal, vincula as delegacias de julgamentos, mas não necessariamente o Conselho de Recursos Fiscais. Senão você teria uma das partes, que era a Procuradoria da Fazenda, emitia o parecer, o ministro assinava, então qualquer coisa acabava o órgão julgador. Exatamente. Bom, gente, o assunto é polêmico, até porque se não fosse, não teria sido trazido aqui. A gente não pretendia fechar, mas pretendia trazer pontos a reflexões. Acho que conseguimos isso. Infelizmente o tempo é pouco, mas já fica aqui o convite para todo mundo. E no próximo ano vamos fazer mais debates sobre esses. Outros pontos, né, exatamente como forma da gente refletir e criar mais oportunidade para, inclusive, vocês debaterem juntos. 10 minutos para o coffee break, tá? Para a gente voltar para as conferências. Muito obrigada a vocês e parabéns aí.